O filme do Coringa vai iniciar um novo momento na DC e na Warner. A gente não sabe muito do que vai acontecer nessa história, mas existem pistas que nos deram um caminho para criar uma teoria sobre o novo universo da DC nos cinemas. Sim, a gente acredita que isso vai acontecer e vamos explicar tudo para você neste Omelete TV sobre a teoria nerd. Primeiro, a gente precisa entender direitinho o que é oficial e o que a Warner já deu de pistas sobre o que realmente vai ser o filme. O título oficial é Coringa, Joker em inglês e tem a seguinte sinopse, abre aspas, drama, ponto. Coringa é centrado no icônico arqui-inimigo e é uma história solo original, nunca vista antes nas telas. A exploração de Arthur Fleck, um homem negligenciado pela sociedade, não apenas ganhará um estudo de personagem arrojado, como também um amplo conto preventivo. A real é que não tem muito o que saber tirando desse texto. Só deram pra gente um nome oficial pro cara que vai virar o Coringa lá na frente e que ele vai ter um filme inteiro pra retratar essa transformação, teoricamente. Até porque eles não iam entregar tudo sobre o filme numa sinopse. Mas vamos lá, qual é a nossa teoria? Vamos entender qual é o tom do filme. Desde sempre, os boatos e o próprio diretor, Todd Phillips, disse que o projeto vai ser inspirado por filmes como Taxi Driver e outros longas de máfia. Dito isso, dá pra gente entender que a gente vai ter não só um estudo de personagem, onde o protagonista deve se transformar igualzinho o Robert De Niro se transforma em Taxi Driver, mas que os criminosos de Gotham serão o centro da trama, ou pelo menos o contexto onde o Coringa surge. E mais, a família dele deve estar no filme, a gente já tem atores escalados para vivê-los, e a Zazie Beetz, que é uma das atrizes principais desse filme, deve ser o interesse amoroso do Coringa. É fato, a gente vai ter uma história muito trágica. E se a gente pensar logo em Piada Mortal, que é uma das HQs mais clássicas do Batman e uma das primeiras a contar a origem do Coringa, fica fácil de imaginar que o Arthur pode ser um comediante fracassado e que acaba no mundo do crime por algum motivo. Mas qual é esse motivo? E é isso que é importante. As primeiras fotos do Joaquin Phoenix como o Fleck mostram que ele é um cara bem abatido e que teoricamente trabalha como um palhaço num circo de Gotham. A partir daí, outras fotos que são mais sombrias ainda deixam a gente imaginar que ele vai ser negligenciado pela sociedade, como a gente viu na sinopse. Mas de certa forma ele vai ter um humor sarcástico e bem pesado em volta dessa história inteira. É a clássica figura de um palhaço que é um pária na sociedade. Até aí, nada demais. Mas olha só, vamos entrar na parte louca da nossa teoria. O Thomas Wayne, pai do Batman, tá no filme e vai ser candidato à prefeitura de Gotham durante essa história, que aliás se passa na década de 80. As fotos do set mostram vários momentos de protesto e em um deles, o Coringa, que ainda deve ser o Arthur, tá lá no meio e com uma cara de maluco, como se ele já tivesse se transformado no vilão. Dá uma olhada nesse vídeo. Agora vamos juntar essas duas peças, a máfia e o Coringa. O Arthur não consegue seguir a vida do circo. E aí ele não consegue ter uma vida simples, uma vida super simples que seja. Ele não tem um relacionamento amoroso minimamente coeso e a única alternativa que ele enxerga é ir pro crime, que é oferecido pela máfia de Gotham, que vive sim junto do circo onde ele trabalha, pois tudo em Gotham é controlado pela máfia. E aí, na ânsia de combater os políticos que indiretamente ele julga responsáveis pelo fracasso dele como cidadão, ele vai ajudar a máfia a derrubar o nome do Thomas Wayne como candidato a prefeito de Gotham. Então é basicamente um Coringa que vai contra o sistema e contra os caras ricos, que controlam e sempre vão controlar a cidade. Aí já tá um motivo pra gente se afeiçoar a esse cara que futuramente vai ser um vilão. E nesse envolvimento com o crime da cidade, a gente acaba descobrindo que a família Wayne não é tão boazinha como a gente imaginava. O Thomas é um cara tão enfiado na lama como qualquer outro criminoso, ou como qualquer outro membro da Falcone, por exemplo. Os Wayne fazem parte de uma camada da sociedade de Gotham que também comete delitos, que manipula as pessoas e é um símbolo de tudo que lá no futuro o Batman vai combater. Mas calma, que a gente vai chegar no Batman já já. A partir dessa ligação com a máfia, o Arthur vai começar a se descobrir como aquele psicopata que a gente já conhece. E tal qual Robert De Niro em Taxi Driver, ele se transforma aos poucos. E no fim do filme, a ideia é esquecer completamente aquele cara do começo e a gente assumir o personagem só como palhaço do crime. Nesse ponto, a morte do Thomas Wayne já aconteceu e quem matou ele não foi o Coringa, foi Gotham. Foram os mesmos criminosos que ele se envolveu e que controlam a cidade junto com ele. E esse sempre foi o melhor motivo
motivo para a morte do Thomas Wayne e para a criação do Batman. Enquanto a gente tem isso tudo pronto, o jovem Bruce Wayne aparece no funeral dos pais e começa a sua jornada de transformação ao lado do Alfred, que estará no filme e será interpretado pelo ator Douglas Hodge. E é aí que tem o ponto crucial dessa teoria, e a gente tem uma ótima ligação. Olha só, você lembra daquele filme do Batman que o Matt Reeves está fazendo agora, o The Batman? Então, a gente já sabe que ele vai ser com um Batman mais jovem, o Ben Affleck não está no filme, ele vai ser focado no lado detetive do herói, terá vários vilões icônicos e que a máfia será um ponto importante na história. Pronto, a gente já tem um cenário perfeito para que o filme do Coringa seja indiretamente a história de origem da Gotham que o Batman do Matt Reeves vai viver, onde a máfia é mais importante e controla a política, onde o Coringa é um vilão que nasce nas sombras e que na verdade não tem uma origem de fato, e que por fim tem na família Wayne o símbolo maior de toda a complexidade do sistema criminal da cidade. Gotham sempre foi uma das partes mais importantes da história do Batman e do Coringa. E o que a gente quer dizer com isso tudo, com essa teoria? É que a DC vai sim criar um novo universo compartilhado, mas não com as histórias que se ligam diretamente, mas que criam contextos e ambientes para que os personagens possam viver sem depender das ações um do outro. Esse Coringa existe lá, mas ele não precisa aparecer sempre. A relação dele com o Batman já existe há muito tempo. A relação dos Wayne com Gotham, por exemplo, também já tá lá. E aí está tudo montado para que um novo universo do Batman surja, sem depender de nenhum outro filme da DC. Nem mesmo os novos que já estão em produção, como Aves de Rapina e o Esquadrão Suicida 2. Então, basicamente, a nossa teoria especula que esse filme do Coringa vai ser uma origem para a nova Gotham, para um novo Batman e para uma nova fase da DC Comics nos cinemas. Será que isso vai acontecer? Deixa aí a sua teoria nos comentários, diz o que você achou desse formato do Omelete TV, porque semana que vem a gente volta com uma nova teoria nerd. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau!